Senhoras, senhores, queridas irmãs espiritistas, queridos irmãos da doutrina espírita, nossos votos de muita paz. Eis-nos diante da realidade, do dia a dia, das convulsões e das lutas intestinas, quanto também exteriormente devastadoras, procurando conferir os nossos valores íntimos na realidade transitória da vida material. Estamos reencarnados num momento histórico de grande valor para a humanidade. Este momento da transição planetária para um mundo melhor. Recordando as páginas da história, vemos que as grandes crises são também as portas que se abrem para as grandes conquistas do pensamento nas áreas da ciência, da tecnologia, do comportamento. O ser humano que saiu da furna, que esteve na palafita, que se despedaçou das florestas e que hoje, nos apartamentos de luxo, desfruta de todas as comodidades imagináveis, tem uma necessidade urgente de fazer uma grande viagem na busca de si mesmo. Logrou preencher os espaços com as coisas, adaptou as mais notáveis experiências do pensamento às necessidades imediatas da existência. Mas, apesar de tudo isto, não se sentiu tranquilizado, não acha que isto bastou para ele ser feliz. Recordemos que, neste momento, a estatística internacional assevera que em cada 45 segundos alguém suicida-se. É uma cifra alarmante. Nem nos tempos de guerra tivemos uma estatística tão aparvalhante como este. Porque os jovens se entregam à dipsomania, às drogas destrutivas, ao suicídio. Porque estamos substituindo os valores do prazer, da alegria, pelas extravagâncias, na morbidez tremendo de patologias criadas pelo excesso de conforto e ausência de objetivos existenciais. Vemos nos mais ricos e nobres países do mundo as regiões sumamente felizes. Antes, era na entrada de cada cidade. A forca, escreveu Victor Hugo. Hoje é o motel. Variamos do assassinato para a destruição dos valores éticos morais, a morte da criatura interior. Observamos que a pedagogia, a sociologia, a psicologia e outras doutrinas têm se empenhado através dos seus autores e trabalhadores para oferecer ao ser humano o que há de melhor e preencher-lhe esse tormentoso vazio existencial, quase que inutilmente. Não é inutilmente porque o bem é sempre útil e ele progride, floresce, frutesce, nem sempre no momento que desejamos, mas sem dúvida no futuro. E é esse futuro que está diante de nós para ser trabalhado. Da condição da fé religiosa, no meu caso, espírita, acompanho com grave preocupação a divulgação da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, a recepção por parte das massas.
Joana de Ângeles, espírito, afirmou-me um dia que tudo aquilo que cresce em superfície perde em profundidade. A doutrina expande-se. Os seus conceitos são hoje muito variados. O movimento espírita teve vários períodos já classificados por Kardec e que abordamos aqui mais de uma vez, como também pelas necessidades do tempo. Teve o seu grande momento de testemunhos dolorosos no século XIX. Ter a coragem de discrepar das religiões totalitárias era também assinar um decreto de fracasso, de desencanto e de maldição sobre a própria cabeça. As pessoas que se atreviam a tanto tornavam-se amaldiçoadas pelo clero, perseguidas pelas massas. Conheci na minha terra natal alguns frutos amargos desse período que poderia chamar o período das catacumbas, em que as pessoas eram espíritas discretamente, ocultamente, faziam as suas reuniões em lares, somente com uma seleção de pessoas dignas de manter a discrição, à semelhança da maçonaria. Mas o espiritismo ampliou-se de tal forma graças aos próprios espíritos, porque a doutrina deles, que de um momento para outro nós deixamos aquele período de catacumbas para vivermos o segundo período, que eu denomino nos dias heróicos. Ainda remanesciam as perseguições, a zombaria, o deslate, as perseguições pessoais, os conceitos equivocados de propósito, atirados contra a doutrina, os paralelismos com os animismos africanistas, ou simplesmente com os desvarios psiquiátricos, a ponto de dizer-se que 90% dos pacientes que se encontravam nos manicômios eram espiritistas, o que certamente não corresponde à verdade, porque os espiritistas eram-nos contados a dedo. Mas se ocultava essa realidade, ocultava-se a incidência da sífilis, que foi tanto trabalhada pelos insígnes pioneiros da psiquiatria. E depois, os resíduos da escravidão, os efeitos da Guerra do Paraguai, referindo-nos ao Brasil, as dificuldades políticas, os desajustes socioeconômicos, a hereditariedade e as obsessões. Ao Espiritismo coube a tarefa de demonstrar que na loucura nem todos os pacientes são realmente doentes da mente, mesmo porque a mente não adoece. São os veículos de transmissão da mente que experimentam distúrbios graves, desagregações variadas e, naturalmente, apresentam-se com desacertos e desconcertos, com loucuras e estados graves de criminalidade, nada tendo a ver com o processo religioso. Mas naqueles tempos heróicos, nos anos 40, eu comecei a estudar a doutrina em 1947, há quase um século. Quanto bullying que eu próprio experimentei no trabalho, sorrisos, apontamentos, críticas mordazes e até mesmo inimizades, que procurei levar sem dar aos pseudo-inimigos o valor que eles a si mesmos se dedicavam. E hoje chegamos a esse momento de liberdade de consciência
graças à nossa Constituição, de abraçarmos a filosofia, o ideal, de vivermos o direito que a vida nos concede perante as leis e, naturalmente, aceitarmos as informações grandiosas dos imortais. Sabermos que a morte é vida. Na minha idade, há muito tempo para reflexões. E as minhas atuais reflexões não são novidade. Elas são fruto de hábitos de meditação desde a juventude, desde os 12, 15 anos, quando, amargurado pela mediunidade perturbadora, eu tive um gesto muito curioso e disse: meu Deus, se o senhor não pode com Satanás, como acredita que eu poderei? Tenha misericórdia de mim. E a doutrina espírita chegou, conforme Jesus havia prometido, o Consolador, o Espírito de verdade que me sacudiu a alma juvenil e que se me esculpiu o pensamento cristão, não apenas do mártir da cruz, mas do homem jovial de Nazaré, o Galileu, diante de quem o mundo ainda não se curvou quanto deveria, mas diante de quem a história tem procurado fazer justiça. Porque daqueles 12, 13, 14 indivíduos que formavam o colégio Galileu, embora tivesse Judas, que era judeu, e o seu mestre. E isto mudou a história. Conseguiu derrubar o Império Romano. A força de Roma, que dominara praticamente o mundo conhecido. O sol nunca se escondia de Roma. Ele sempre estava brilhando sobre solo pertencente a Roma. A doce voz de Jesus, o amor, o perdão, a misericórdia mudaram o Império Romano na sua totalidade. E mais tarde, por volta de 403, quando Ciro ainda estava no esplendor das carnificinas lamentáveis e dolorosas, em um grande espetáculo, um homem atirou-se na arena e começou a gritar para o imperador: que se acabem as matanças. Eu sou cristão. Jesus nos deu a vida em abundância. Como poderemos matar-nos uns aos outros como divertimentos? Todo o circo se ergueu contra ele e as mãos acompanhavam a do imperador. Ele morreu a pedradas. As feras despedaçaram-no. Porém, naquele mês, todos os espetáculos com mortes humanas em toda parte do Império Romano foram abolidos. Graças ao mártir do Evangelho, Jesus estava nele. Desde o momento em que Constantino firmou o Tratado de Milão, tornando o cristianismo uma doutrina aceita pelo Estado, e ele se constitui o chefe e imperador, que a dúlcida voz de Jesus passou a experimentar os horrores do orgulho humano, porque até então eram mártires. Todos aqueles que se vinculavam a Jesus deveriam pagar o alto preço
da sua fidelidade ao Evangelho. Mas, a partir daí, com o surgimento do papado e os fenômenos históricos do poder, a transformação dos ídolos, da imensa idolatria, transformando-os em pessoas eméritas que deram sua vida ao Evangelho, a doutrina esmaeceu, foi desfigurada e mais tarde se tornou uma doutrina de criminalidade, de matanças. Basta que nos recordemos da grande noite medieval, dos lances das cruzadas, da terrível noite de São Bartolomeu, Catarina de Médicis, seu filho Carlos IX, o duque e a duquesa, amigos de Catarina, que tanto trabalharam pela destruição dos protestantes. E as lutas terríveis de Richelieu, mais tarde, procurando abafar todos os crimes políticos sob as desculpas religiosas. Vem, então, a filosofia racionalista. Não é possível crer naquilo que se não pode compreender. E a partir do século XV, com o descobrimento da América, XVI, com o renascimento das artes, com aquela glória do século V de Péricles na Grécia, a literatura, a poesia, a arte em geral, as pinturas que ainda nos deslumbram e que competem com os focos mais perfeitos das lentes fotográficas. Então, naquele período, a ciência afasta-se da religião e vai realizar o mistério de entender a vida com respeito pela vida. Surgem filosofias revolucionárias. O século XVIII é o século da Revolução Francesa, que busca oferecer aos homens e às mulheres os seus direitos. É o período terrível da guilhotina, mas é o período também em que o direito divino dos reis, criminosos alguns que eram bárbaros, primitivos, perversos, e amparados pela fé religiosa, amparados pela mitra, que se utilizava do poder temporal para conseguir riquezas e prazeres para os seus aficionados. E então, no século XIX, quando a ciência consegue arrebentar as amarras que a retém na ignorância, o Espiritismo vem. As vozes dos céus explodem em toda parte. Começam na América, em Hydesville, na noite de 31 de março de 1848. Prosseguem pela Inglaterra, hospedam-se esses fenômenos na França. E o professor Rivaio, diante deles, mesas que se agitam, objetos que se movimentam sem contato humano, violando as leis da física, objetos que atravessam outros objetos, portadores da mesma massa, quando a física dizia: não podem haver dois objetos ocupando o mesmo lugar no espaço. E aí estavam, através da fenomenologia mediúnica, as materializações, as desmaterializações, os transportes, os desdobramentos, a
corporeidade. A pessoa está em dois lugares simultaneamente, como Antônio de Pádua, o Padre Pio, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, graças à mediunidade, que veio romper os velhos padrões e antecipar o período glorioso da física quântica e da matéria transformada em energia. Então, esses seres espirituais desceram à Terra e nos trouxeram a revelação da imortalidade. Não pode haver dor mais doída do que aquela que se deriva da morte de um ser querido. Como escreveu Chico Xavier, a saudade pela morte fere em dois lados da vida. No mundo espiritual, pelo que se vai. No mundo terrestre, pelo que fica. E o Espiritismo veio, então, e preencheu esse vazio, esse imenso lugar, dizendo que ele está referto de vida. Não existe espaço vazio. O universo é cheio de ondas, de vibrações. É o pensamento da divindade. E então a doutrina passou a se tornar uma filosofia existencial, fundamentada no bem, na alegria de viver, não na morte, mas na superação da morte. Essa terrível personagem que retira o encanto e muitas vezes o júbilo nos corações, porque ninguém morre. E hoje, alargando os seus horizontes através de uma fenomenologia imensa, vastíssima, em que se comprova que viver é vibrar, vibrar é viver. E os chamados mortos convivem conosco, ajudam-nos e nos apresentam a ética para um comportamento feliz, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espiritismo baseia-se fundamentalmente no Evangelho de Jesus. Foi ele que prometeu mandá-lo. É a primeira doutrina que foi designada por Jesus. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos mandará o Consolador, que vos dirá coisas novas. Quando a ciência nos veio falar das micropartículas, o Espiritismo já nos falava das ondas, das energias, do espírito, que é uma energia pensante. Antes que se tivesse culturalmente ideia do que é o campo de energia, as forças cósmicas, o Espiritismo nos demonstrava, através da fenomenologia mediúnica, qual aconteceu com inúmeros médiuns, dentre outros, Daniel Douglas Hume. Estava em Londres, numa sala, no terceiro piso. Cientistas observavam aquele homem jovem, frágil, o cabelo levemente louro, a testa larga, os olhos brilhantes, possuidor de peregrinas faculdades paranormais. De repente, a janela aberta, janela estilo navalha, daquelas que descem metade, que sobem, e havia um espaço aberto nessa janela. Então Daniel inteiriça-se e atira-se janela abaixo. Os homens surpreendem-se e correm para a janela para vê-lo estruchar-se lá embaixo nas pedras. Nada veem. E são tomados de espanto quando alguém do lado de fora bate na porta, trancada. E eles vão, e quando abrem, é Daniel, que saiu pela janela, subiu as escadas
e ali estava pálido. E ele disse, mas Daniel, como foi isto? Ele disse, assim, e repetiu. Atirou-se pela janela, flutuou no ar, subiu as escadas e voltou outra vez, demonstrando a violação das chamadas leis naturais. O mais pesado que o ar, que viria mais tarde através da aviação, estava-lhe demonstrado de como os espíritos podem manipular o corpo, como podem suavizar-lhe ou ampliar-lhe o peso, qual não acontecia nas materializações. Os médiums perdiam de 2 a 5 quilos. E outras vezes aumentavam o peso, a altura, como no caso da senhora Desperance, examinada pelas maiores autoridades intelectuais da Inglaterra, da Alemanha e dos países que investigaram exageradamente o fenômeno mediúnico. Então, essa doutrina nos trouxe os seus dados fundamentais. O amor, porque tudo do universo é derivado do amor. O amor a Deus. O respeito a essa causa cáusica, a esta força primária de onde se originam todas as coisas e para onde voltam todas as vibrações e ondas das galáxias. Então, a doutrina apresenta agora um contexto de respostas filosóficas aos dramas da humanidade. Por que há o sofrimento? Qual a razão de umas pessoas serem felizes e outras desditosas? Porque tudo que eu faço resulta negativo. E outros de caráter menos bom, de comportamento vulgar. Tudo que fazem é coroado de bênçãos, de poder e de glórias. E então aparece uma filosofia de vida, a reencarnação, para nos explicar que a vida é única, mas as existências corporais são inúmeras. No corpo ou fora do corpo, estamos na vida. Na existência física ou fora da existência física, na existência espiritual. Através dos nossos atos, neste universo ordeiro, em que qualquer agressão gera um efeito correspondente, nós somos os autores do nosso destino. A felicidade está ao nosso alcance, desde que a desejemos realmente. Refiro-me à felicidade, não a prazeres sensuais, a volúpia da embriaguez dos sentidos, não. Isso não é felicidade. Isto é gozo, é uma satisfação rápida, momentânea e muitas vezes de consequências deploráveis. Examinemos as vítimas dos bairros do crack, da cocaína, das outras drogas, de tarja negra, ou de outras dedicadas à saúde, mas com restrições pelos efeitos imediatos que produzem no palácio cerebral da pessoa. E nós veremos o desgaste, vemos a tristeza, a desolação, a morte. Isso não pode ser felicidade. É fuga. Mas ninguém foge de si mesmo. Até onde vai, leva-se consigo próprio. Então, o Espiritismo aí está, neste momento pandêmico e de desordens na estrutura político-social brasileira e do mundo,
porque é geral. É a criatura humana que perdeu o endereço de Deus. Um grande filósofo inglês teve a ocasião de dizer, há 200 anos, o homem perdeu o endereço de Deus. Quando começou a era industrial e o egoísmo, a avareza, modificaram os nossos propósitos de solidariedade, de fraternidade. Agora, parafraseando, eu diria, o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Pessoas me perguntam, o que é que eu faço da minha vida? E eu lhes respondo, pare, saia da superfície, saia da ganância, saia dos quantos e procure a unidade da vida. Descubra quem é você. O que é que você pode fazer por você mesmo? Lute contra as tentações e não aceite o desafio dos maus. E Jesus disse, não resistais aos maus durante muito tempo. Eu meditei nessa frase, mas como não resistir ao mal? Vem o mal e me ataca, eu não vou resistir. Eu entendia no verbo resistir, o reagir, o enfrentar. Mas Jesus aqui dosifica, não aceite o mal de ninguém. Quando você for ultrajado, não é você quem está ultrajado. É o seu orgulho, são o seu egoísmo, a sua presunção. Nós somos inatingíveis se nos não permitirmos a ação dos maus que se comprazem contra nós. Ainda ontem eu lia na internet esta frase de um jovem e nobre cantor. Aplaudiram-me quando eu fracassei. Aplaudam-me agora que eu sou exitoso. Aplaudam-me. Não há muito interesse em aplaudir o êxito. As nossas paixões nos levam a preferir o mal, a tragédia, o desencanto, a desgraça, embora a cada momento espoque o gênio e arrebate as multidões. Logo mais, ele será traído lá adiante por aqueles que o aplaudiam. Ele uma frase notável, pessimista, mas que tem alguma razão. Alimente um cão por 3 dias e ele ficará com você 30 anos. Alimente um ser humano 30 anos e ele o esquecerá em 3 dias. Quantas vezes vemos a pessoa nos tratar bem quando lhe damos, quando lhe tratamos sempre bem. E à medida em que os dias passam, para que nós possamos manter a amizade, é necessário quase que comprar, dar, até o dia que o outro satura e ingrato abandona. Um amigo meu perguntou a um amigo, nós fomos amigos 10 anos. Durante 10 anos, eu fui um servidor. Vivi em função da sua amizade. Presenteei-o. Cerquei-o do que eu tinha de melhor. E agora, por um nada, você se volta contra mim. Eu me pergunto, será que em 10 anos em que eu servi você, não ficou nada de bom? Eu não fiz nada de bom. E ele disse friamente, eu me lembro, quer dizer, lembrava de todo aquele coração aberto e guardava para desforçar-se de quê?
e abandonou o amigo, procurando justificativas. Então me recordo de uma história de Malbatain, o eminente professor Júlio César de Melo e Silva, notável matemático e escritor de lendas árabes. Ele disse que dois amigos árabes viajavam, eram amigos. As caravanas avançavam através dos desertos, dos oásis, varando o deserto. E certo dia houve uma coisa qualquer. Houve uma coisa qualquer. E um deles se voltou para o amigo e o magoou profundamente. Ele então escreveu na areia: aqui, no dia de hoje, meu amigo me ofendeu terrivelmente. E passou. Continuaram a viajar. E dias depois, aquele que havia sido ofendido correu um risco muito grande. E o seu amigo o salvou. Ele então chegou na pedra e escreveu: aqui, no dia de hoje, meu amigo salvou a minha vida. E o amigo perguntou: mas por que aquele gesto que eu tive antes, você escreveu na areia, e este escreve aqui, na pedra? Ele disse: porque o mal, as coisas negativas, o vento deve levar. E o bem deve eternizar-se. Jesus é esse bem. Ele trouxe-nos esta força ciclópica no Espiritismo. E eu gostaria de dizer tudo isto no fato real de que eu participei. Quando o Espiritismo entra em nós, a mudança que opera e o nosso comportamento quando entramos no Espiritismo e continuamos com as nossas mazelas, as nossas justificativas, as nossas observações, sem nos deixarmos penetrados pela fé religiosa. Faz muitos anos, nos tempos heróicos, eu viajava muito pelo estado de São Paulo, até antes da pandemia. E fui a uma cidade onde o médico do posto era meu grande amigo, espírita militante. Ele levava periodicamente à sua cidade, que era uma cidade de pequeno porte, para proferir palestras. E numa dessas vezes, ele fez muita propaganda. Ele colocou panfletos nas cidades vizinhas, os rádios anunciaram, eram os tempos heróicos. Mas ao cair da tarde, uma tempestade abalou a cidade. A conferência seria feita no pátio de uma escola, que naquela época cuidava da parte intelectual pela manhã e da parte profissional à tarde. E era o maior espaço que havia na cidade. E a chuva foi torrencial. Então os engenheiros, amigos, proibiram que se realizasse o encontro ali, porque era provável que o alicerce daquele pátio estivesse agora numa situação de queda, porque se fez um buraco bem perto da coluna. E nós ficamos desolados. A partir das 16 horas, a temperatura voltou agradável, o tempo mudou, e nós, sem termos um lugar para proferir a conferência, ficamos desolados. E meu amigo, que atendia as mulheres equivocadas
no posto de saúde, sabia que ali na cidade havia o que chamavam um cabaré. Era uma boate, uma casa noturna, modesta, mas cujo salão de festa era muito grande. Ele então olhou para mim e disse: Divaldo, o único salão que nós dispomos aqui não é recomendável, porque é um salão numa região pouco nobre, de desencanto, de decadência moral. Eu disse: nós poderíamos ir lá ver o salão? Ele disse: pode. Nós fomos. Havia umas figuras estranhas nas paredes, e se podia sentir a psicosfera daquele salão com bandeirinhas de papel, bandeirinhas de São João. E eu então pensei, a mensagem de Jesus tem que ser levada em todo lugar. Se ali era o único lugar, nós poderíamos tomar providências para que os que viessem à noite não fossem os habituês. E talvez, mesmo que fossem eles, no outro estado de emoção, para poder buscar algo que ali não era costumeiro ter. E conversei com ele se nós não podíamos pedir ao delegado de polícia, que também era seu amigo, para que interditasse mais ou menos aquele pedaço de rua. Nós convidaríamos amigos ali da família para lavar com criolina o cimento, colocaríamos os lençóis naquelas paisagens lúgubres e decoraríamos, colocaríamos uma mesa, algumas plantas, flores, cadeiras. E o meu amigo médico foi entusiasmado. Corremos ao delegado de polícia e ele disse: não tenham dúvida, tomaremos a providência. E agora, como avisar ao povo? Havia o serviço de alto-falantes na cidade, fomos até lá, avisamos, anunciamos, e o radialista disse: olha, não é provável que vá muita gente. Eu não acredito que as senhoras, assim, as pessoas chamadas distintas da cidade, venham a este lugar. Eu disse: mas, meu Deus, que preconceito. É uma sala. O lugar é uma sala. A porta aberta, entra e sai. E então tive uma ideia. Vamos convidar a senhora do prefeito. Convidamos o prefeito, sua senhora. Porque se a notícia correr que a senhora do prefeito vem, naturalmente as pessoas menos corajosas sentirão estímulo e virão também. E fomos à casa da senhora. Já eram quase 5 horas. Eu fiz o convite ao prefeito, a ela. Ela disse: mas todo mundo sabe que ali é um lugar de pecado. Eu digo: mas nós somos pecadores, quer vamos lá, quer não vamos lá. E se formos lá, talvez os nossos pecados sejam redimidos, porque nós vamos hoje falar em Jesus, falar na caridade, no amor. E fui conversando com ela, digo: imagine, se a senhora, a primeira-dama da cidade, prometer-me que vai, nós vamos anunciar, eu direi que a senhora também está convidando as pessoas. Ela parou, me olhou com seriedade e disse: senhor Divaldo, meu marido e eu iremos à sua conferência. Eu disse: lá no local? Sim, lá no local. Então corremos para o alto-falante e avisamos que a senhora do prefeito convidava, ela ia patrocinar a conferência. E foi muito curioso. Quando eu cheguei, às 20 horas, um pouco menos, o salão estava vazio, mas na rua estavam umas dezenas de pessoas em pé, conversando, fazendo hora, mas ninguém entrou. Então chegou o prefeito e a senhora, ela disse: venham, vamos. E entraram, e daí a pouco a sala comportava mais de 300 pessoas. Ficamos jubilosos. A conferência teve a parte artística, era muito comum, declamação de jovens, canto, apresentação. E quando eu notei que estava numa casa de tormentos físicos, numa casa desse quilate, eu me lembrei de Maria de Madalena,
A mulher equivocada que se transformou diante de Jesus. E me veio a inspiração para que ele contasse a vida. É uma vida exuberante e bela. Então eu contei. Narrei desde quando menina, em Jerusalém, ela ouviu um homem contador de histórias dizer um dia, ele virá, cavalgará o animal branco e será o mensageiro da paz. E ela se apaixonou por esse personagem. Lembrei-me que quando ela estava com 15 anos, ainda em Jerusalém, e ela encontrou no templo o velho narrador de histórias que dizia, e ele já chegou, já está na terra faz anos. E ela ficou fascinada. Então falei do momento da queda, da grande jornada pelo pântano e do encontro dela com Jesus. Quando ela diz assim, Rabi, e ele lhe responde, Maria. Tu me conheces, Rabi? Ó Maria, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não te surpreendas, pois, que eu te chame Maria. Eu darei a minha vida, Senhor, para seguir-te. E eu aceito a tua vida. Não hoje, um dia. Hoje vai dar a tua vida aos teus filhos. Filhos. Mas eu não tenho filhos. O meu ventre varado, e eu nunca tive a honra de ser mãe. Ó Maria, quando eu me refiro aos teus filhos, eu me refiro àqueles filhos que não têm mães, àquelas mães que não têm filhos, àqueles que estão ao abandono e à crueza da vida. Faça-te mãe deles, e eu te aceitarei o sacrifício. E ela passou a acompanhá-lo, foi testemunha da paixão. Enfim, narrei até o momento em que ela morreu nos braços de Maria Santíssima, na região de Éfeso, hoje na Turquia, naquele tempo da Grécia. As pessoas aplaudiram. É uma história comovente e real. As visões que ela possuía da divindade. Jesus dialogaram com ela. Foi diminuindo o povo, despedimos-nos, e ao fim de tudo, apareceu-me uma jovem de 25 anos no máximo, trajada modestamente, mas com asseio e até alguma elegância. Ela me disse, Senhor de falta, eu desejava falar. Estava com os olhos lacrimosos. A história de Maria Madalena é a minha história, seu Divaldo. Eu sou frequentadora daqui da casa. Nunca pensei. Eu era cortadora de cana. Dificuldades, problemas. Fui ludibriada e me atirado numa casa de prostituição, aonde eu estou até hoje. Contra o meu gosto, eu preciso viver. E o homem que me escraviza lá ameaça-me. Eu não tenho coragem de abandoná-lo. Mas hoje, eu vou me inspirar no pensamento dessa mulher, que teve que enfrentar um senador, e vou me libertar dessa doença. Eu vou sair. O Senhor pede a Deus, a Jesus, para me abençoar. Eu pus a mão no ombro e disse, peço, minha filha, eu pedirei com maior carinho a Jesus para lhe abençoar. Você
Ela disse: eu sou muito conhecida do doutor na casa que você está hospedado. De vez em quando ele nos trata, ele nos examina. Seu Divaldo, essa mensagem salvou a minha vida. Eu vou mudar. E saiu. Eu comentei rapidamente com o meu amigo médico. Ele conhecia bastante a moça. Passaram-se os anos. 10 anos depois, eu voltei à cidade. Já era uma cidade maior, com centro de cultura, com espaço no ginásio local. Tudo foi muito bem. E quando eu terminei, veio uma senhora que eu conhecia, mas não sabia quem era. Estava gorda, assim uns 35 anos, e ela perguntou: lembra-se de mim, seu Divaldo? Eu disse: eu lembro vagamente, me desculpe. Ela disse: eu sou aquela que se apaixonou por Maria de Madalena, lembra? Que falou que era frequentadora da casa? Ah, eu lembro. Pois é, seu Divaldo. Eu abandonei. No dia seguinte, eu parece que enlouqueci. Disse à dona da pensão que eu ia sair. Disse ao homem que me explorava que eu ia para a polícia. E saí. Mas eu quero contar ao senhor uma coisa. Quando eu morava lá, tinha um senhor, um homem de 40 anos, que me alugava toda quarta-feira. Nas quarta-feiras, eu ia ao cinema com ele. Ele me convidava para jantar, se no restaurante, uma coisa. Ele dizia que me amava, mas no meu negócio não tem amor. Daí, uns 8 dias, ele apareceu na minha casa. Aqui, praticamente todo mundo se conhece. Eu havia alugado um quarto numa pequena avenida, ali na saída da cidade. E ele foi lá me ver e perguntou: mas o que é que está fazendo? Você enlouqueceu? Eu disse: enlouqueci. Voltei a cortar cana, mas a ter dignidade. Ele disse: mas e agora como eu fico? Mas que tenho eu com você? Você me pede serviço, eu faço, você me paga. Ele disse: mas eu amo você. Ama coisa nenhuma. Amo você. Permita eu voltar aqui. Eu disse: mas não entra na minha casa. E ele passou aí na minha casa. Seu Divaldo. E me conquistou com a bondade e me prometeu o casamento. Ele me perguntou: vamos então nos unir santamente. Se você se casar comigo, você me respeita? E eu disse a ele que sim. Então, seu Divaldo, nós nos casamos. Eu venho aqui hoje convidar o senhor. Eu sei que amanhã o senhor vai para outra cidade, bem cedo, mas passe lá em casa com o doutor e tome um café comigo, com meu marido. O senhor faria isso? Eu já sou uma mulher que procede muito bem. Eu digo: não, minha filha, eu não tenho preconceito, em absoluto. Eu não peço carteira de boa conduta a ninguém. Eu amo a pessoa ao ser, não ao invólucro. Mas amanhã eu tenho que sair cedo. Eu vou viajar muito de carro. Ela disse: levanta um pouco mais cedo e passa lá em casa. Eu chamei o médico, meu amigo, e perguntei, disse: não tem problema. Vamos, eu conheço até o marido dela. No dia seguinte, nós fomos. Era uma casa de fazenda. E quando eu cheguei na porteira e entramos, havia assim um caminho até a casa com uma varanda. E na varanda, um senhor de uns 50 anos, mais ou menos, ou 60, e várias crianças. E ela com uma criança na mão. Aí eu cheguei, apertei a mão dela e disse: Edivaldo, esse é meu marido. E ele diz: e esses são os nossos 6 filhos. Esse chegou ontem e nós convidamos o senhor para batizá-lo. Eu digo: olha, nós não temos
na nossa religião, o batismo. Mas eu peço a Deus que abençoe. E eu serei o padrinho de ternura, de amor por ele. Como é o nome dele? Vai ser Divaldo. Eu achei interessantíssimo. E ela disse, Divaldo, o senhor vai entender assim. Eu não posso ter filhos. E um dia meu marido passa e começa a querer ter filhos. Eu disse que ele sabia que eu não podia ter filhos, e etc. Ele disse, mas eu não quero um filho da carne. Eu quero um filho. E aí nós passamos a adotar. De ano e meio em ano e meio, nós adotamos um. Já temos 6, com o Divaldinho que está chegando agora. Eu disse, a minha filha. Jesus não disse. A Maria de Magdala, que amasse aos filhos que não tinham mães, nenhum deles tem mães. São meus filhos no Evangelho. E então eu vi que o Evangelho entrou nela. O Espiritismo entrou na sua alma com todo o esplendor da sua pureza interior. Então, recordando-me da Semana Espírita de Feira de Santana, a terra do meu berço, que me é tão amada, eu dedico esta mensagem aos companheiros de luta, para que abram o coração e deixem o Espiritismo entrar, transformando-se em exemplos que pregam com a verdade. Desta forma, o mundo será melhor a partir do momento em que nos tornamos melhores. Que Deus abençoe a princesinha do sertão e a sua Semana Espírita. Muito obrigado.